Graças, paz pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui na minha casa, eu vou explicar para vocês aqui, como vocês viram aí no título do vídeo, como fazer a parte elétrica corretamente, certo? Então a gente vai aprender como a gente faz a parte elétrica do nosso sistema de som ou da nossa igreja para ela funcionar corretamente. Eu trabalho como eletricista já há mais de 10 anos, então tenho propriedade para falar a respeito disso. Beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui mostrando para vocês aqui o card, né? Que tá aqui o cardzinho que eu fiz aí. Tem aqui alguns equipamentos, mostrando alguns equipamentos. Não liga o equipamento de som antes de ver esse vídeo. E como fazer a parte elétrica corretamente. Beleza? Então é isso que a gente vai aprender. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui na prática como a gente faria isso. Por quê? Levaria bastante tempo, o vídeo seria bastante longo e na minha igreja e na maioria das nossas igrejas já está feita essa parte elétrica. Nem toda está feita corretamente ainda, mas a maioria que eu consigo fazer alguma coisa, eu deixo o melhor possível, obviamente, né? Mas vamos lá, vamos iniciar aqui para a gente aprender como fazer isso corretamente, beleza? Então, aqui a gente vai ter o princípio de tudo. Tudo começa, deixa ele abrir aqui, tudo vai começar no nosso quadro elétrico. O computador deu uma travadinha aqui, mas é isso. Tudo vai começar no nosso quadro elétrico, beleza? Então eu tenho aqui a demonstração de um quadro. Tem aqui até as bitolas do fio, mas o seu não precisa ser especificamente essas bitolas aqui, né? Esse tamanho de fio, ou seja, a grossura do fio. Não precisa ser exatamente essa, vai depender dos seus equipamentos, a gente vai ver mais pra frente. Mas tudo começa no seu quadro elétrico, ou seja, de onde você vai puxar essa energia para entrar, ou seja, para chegar até o seu equipamento de som, beleza? Então tudo começa no quadro elétrico. O quadro elétrico da sua igreja, do seu local, do seu equipamento de som, não precisa necessariamente ter todos esses componentes. Pela regra, pela NBR, obviamente, você deve ter um DR, você deve ter um DPS, os disjuntores, tudo certinho. Beleza? Tranquilo, deve ter. Porém, se você for fazer tudo isso aqui, começa a se tornar muito caro. Muito, mas muito caro. Então eu vou mostrar para você como fazer o básico, gastando o mínimo possível. Claro que o ideal é que você faça tudo como a NBR pede, mas aqui é o básico com o menor custo possível. Então o que é que você vai precisar? No mínimo, um disjuntorzinho monofásico, tá? Aqui tem disjuntores bifásico, você vai precisar um desse aqui, ó, monofásico, um disjuntorzinho monofásico. Daqui você vai puxar o seu circuito. Então eu tenho aqui o meu quadro, eu tenho aqui os meus equipamentos de som, certo? E eu vou puxar o meu circuito. O que é o circuito? O circuito nada mais é do que são basicamente 3 fios. Um que vai ser o neutro, um que vai ser o terra e um que vai ser a fase. Beleza? Basicamente isso. Então do meu quadro elétrico eu vou puxar um neutro, um terra e um fase. Eu vou dar uma observaçãozinha aqui nesse terra, que a gente vai aprender sobre ele um pouquinho mais na frente, sobre esse aterramento, tá? E é o ideal que você faça isso. É o principal de tudo. Você pode até usar a energia aí de qualquer jeito aí na sua igreja, mas o aterramento você deve prestar bastante atenção no que eu vou te falar já já. Beleza? Então vamos lá. Eu puxei aqui o neutro, do barramento de neutro do meu quadro. Puxei o neutro. O fase eu vou puxar de um dos disjuntores aqui. Vou botar um disjuntor exclusivo para o meu circuito do som. O ideal é que o seu equipamento de som tenha um circuito separado. Beleza? Você vai puxar um circuito e esse circuito vai ser separado das demais coisas. Ou seja, o que você ligar de equipamento de som, você não liga mais nada. Eu puxei aqui esse circuito, Beto. Coloquei lá as tomadas. Aí eu quero ligar um ventilador. Não liga. O ventilador é motor, vai gerar ruído. Vou ligar uma TV. A TV até talvez você possa ligar, mas ela ainda corre o risco de gerar ruído. Então, evita ligar outra coisa. Liga só o seu equipamento de som. A sua mesa, seja analógica, seja digital, processador, seus caixas de PA, seus microfones, o que você tiver lá de equipamento de som. Você liga separado nesse circuito exclusivo que você puxou do seu quadro elétrico. Na maioria das igrejas, como é que vai ser?
Na maioria das igrejas você vai ter o seu quadrozinho de que chega da CELP lá, né? Aqui no caso de Pernambuco, é o quadrozinho que chega a energia da CELP. Dificilmente, ou nem todas, vai ter um quadro elétrico como esse que eu coloquei aqui, tá? Dificilmente vai ter. Geralmente tem lá o disjuntor de entrada e dali os prédios antigos puxa 2 fios lá pra dentro, puxa o fase, puxa o neutro lá pra dentro do prédio e já funciona tudo num fio só e tal. Se for dessa forma, o ideal é que você coloque no mínimo um quadrozinho para 4 disjuntores. Não custa mais do que R$ 25. Que você separe, você passe um fio com uma bitola, dependendo da sua carga. Aí você já teria que contratar um eletricista para ele ver, fazer o balanço de carga, para ver se vai suportar o fio que tem lá ou não. E aí, colocando o fio certo no padrão de entrada, que é isso aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. O padrão de entrada aqui vai ser o fio principal que está chegando aqui, ó. Tá vendo esse pretinho? Esse vermelho é o principal que está chegando aqui e está distribuindo para os meus disjuntores. Pelo barramento aqui, eu distribuo para os meus disjuntores, certo? Passa pelo DR e distribui. Não necessariamente, como eu já falei, você vai precisar ter o DR e o DPS, apesar da norma pedir, e se eu não me engano, ser até lei aqui no Brasil, TDR. Ninguém tem, mas é lei, se eu não me engano. Então, vai chegar aqui, ó, com o seu fiozinho no disjuntor principal, que é o chamado disjuntor geral. Daqui você distribui. Vou colocar um disjuntor para o som, vou colocar um disjuntor para a iluminação do meu prédio, um disjuntor para as outras tomadas, um disjuntor para o outro ambiente, mas o do som tem que estar separado. Então você tendo esse padrão de entrada aqui, com a bitola certa, na maioria das vezes, o fio de 6 milímetros vai atender, considerando que não tem ar-condicionado, ou que até tem ar-condicionado, mas que ele não vá exigir tanto. Eu vou baixar aqui, vou procurar agora aqui para vocês uma tabela. Fazer aqui ao vivo mesmo para vocês entenderem. E vou mostrar aqui, ó, uma tabela de amperagem para vocês terem noção, tá? Não é uma aula de elétrica, é só para mostrar como você ligar o seu equipamento de som, e isso vai te ajudar bastante, beleza? Deixa eu abrir aqui. Você tem que saber, vou colocar aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Você tem que saber quanto a secção do fio aguenta de amperagem. Ou seja, o fio de 6 milímetros aqui que eu citei para vocês, ele está tentando abrir aqui alguma coisa. Ele vai abrir a foto direto. Então aqui, ó, o fio de 6 milímetros aqui que eu citei para vocês, ele aguenta 36 amperes, certo? Como eu falei para vocês, se você colocar o fio de 6 milímetros, que é o mais comum, no padrão de entrada, desculpa, no padrão de entrada, se colocar esse fio de 6 milímetros, ele vai aguentar 36 amperes. Seu equipamento de som dificilmente vai puxar do que mais do que 10 amperes, a não ser que seja uma igreja muito grande. Mas como eu estou falando aqui para igrejas pequenas que querem tirar o ruído do seu som, diminuir esse ruído o máximo possível, o máximo que você vai consumir, o seu som vai consumir, vai ser 10 amperes, no máximo mesmo, se você tiver muito equipamento de som, beleza? Então você vai ter 26 amperes de folga. Caso tenha um ar-condicionado ou 2 ar-condicionados, aí você vai ter que fazer o cálculo de carga, beleza? Aí você já contrata um especialista para fazer esse cálculo, para poder dar tudo certo no final, beleza? Então é basicamente isso. 6 milímetros é o ideal para você botar no padrão de entrada aí, dependendo do que você tem. Nunca esqueça disso. O cara do YouTube lá falou que eu botar um fio de 6 milímetros resolvia a minha vida. Não era dessa forma. Tem que fazer o cálculo para cada bitola de fio, tem uma quantidade de amperagem e corrente que esse fio aguenta, e aí vai depender da quantidade de equipamentos que você tem. Dito isto, vamos lá. Então eu coloquei aqui meu fiozinho no padrão de entrada 6 milímetros. Saí aqui e distribuí para o meu barramento, ou seja, não necessariamente precisa ser um barramento, você pode colocar com o próprio fio, você pode fazer o jumpzinho de um para o outro, que é o mais comum, não é que não que esteja errado, mas se usava assim antigamente, antes de existir esses barramentos. Então funciona da mesma forma, tá? Claro que gera sua resistência aqui e ali, mas é indiferente nessa questão, nesse quesito. Então eu fiz meu padrão de entrada aqui, distribuí meus circuitos aqui, ó, coloquei o disjuntor exclusivo, puxei meu circuito, fase, neutro e terra. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos lá.
Muito importante. Você vai puxar o seu aterramento separado, individual. Ou seja, vamos lá. Por padrão, aqui em Pernambuco, a CELP exige que quando você coloca sua caixa lá, a caixa do medidor, ele exige que você coloque um aterramento para esse medidor. Muitas pessoas fazem o quê? Pegam desse aterramento e levam para dentro do quadro elétrico. Você não deve fazer isso. Aquele aterramento é exclusivo para a CELP. Deixa lá para a CELP. Ah, Beto, mas então eu fiz um aterramento separado da CELP e coloquei dentro do meu quadro. Eu vou puxar desse aterramento para o meu som. Só que esse aterramento também está junto com as outras tomadas dos outros ambientes, está junto com a iluminação, está junto com a tomada da geladeira, dos freezer, dos ar-condicionado. Eu vou puxar para o meu som. Não, você não deve fazer isso. Você deve puxar o aterramento separado, individual. Ou seja, eu tenho um aterramento no meu quadro, aqui no meu quadro, está aqui o meu barramento. Nele eu vou colocar ar-condicionado, ventiladores, iluminação, tudo que eu tiver eu posso colocar nesse meu quadro. Porém, o aterramento do som eu vou bater uma haste separada em outro local, bem longe desse que você já tem aqui, no mínimo 5 metros. Você vai bater uma haste em outro lugar, vai puxar o fio de aterramento separado, individual, só para o som. E isso vai eliminar 90% dos seus problemas com ruído. Beleza? O aterramento separado e um aterramento bem feito. Uma pessoa com experiência, obviamente, vai pegar um multímetro, vai medir, tem que dar no máximo 5 milivolts, ou seja, não pode passar de 5 milivolts. O neutro com terra sendo medido, o neutro com terra não pode passar de 5. O ideal é que dê 0, beleza? Que fique zerado, mas no máximo 5. Então o seu aterramento vai estar bem feito e seu equipamento de som vai estar bem aterrado. Então faça esse aterramento separado. Isso é o mínimo que você vai fazer para você ter um som de qualidade, beleza? Vai gastar bem pouco. Um haste de aterramento aí, dependendo do seu local aí, a terra, a área que você está, o terreno que você está, vai depender o tamanho da haste. Pode ser haste de 1 metro, de 1,5 metro, 2 metros, 3 metros. Às vezes nenhuma haste de 3 metros vai servir, você vai ter que colocar 3. Então depende muito da sua área. Porém, é o mínimo que você pode fazer para ter um som de qualidade. O que é que eu vou fazer? Vou puxar o meu circuito do padrão de entrada, do contador lá, que faz o meu registro de energia, do meu contador, para o meu quadro elétrico. Eu vou puxar um fio adequado, ou seja, um fio que suporte a carga do meu prédio inteiro, beleza? Feito isso, eu vou separar os circuitos e vou botar um circuito exclusivo para o meu equipamento de som. Desse circuito exclusivo eu também vou puxar um aterramento exclusivo para o meu circuito de som, beleza? Então essa é mais uma etapa. E qual seria a próxima etapa? Vou colocar aqui agora. O que é que a gente faria agora? Eu vou ter aqui o circuito compatível com a potência dos equipamentos. Então, como eu puxei, da mesma forma que eu puxei, deixa eu ajeitar aqui, da mesma forma que eu puxei no meu padrão de entrada, o fio compatível com toda a minha carga, com a carga de todo o meu prédio, agora eu tenho que puxar para o meu equipamento de som o fio compatível com a corrente que ele vai precisar. Como eu falei para vocês, isso precisa ser medido, você precisa saber quantos watts cada equipamento seu puxa. O caixa puxa tanto, o processador puxa tanto, a mesa de som puxa tanto. Se você tiver potências, ou seja, amplificadores, o meu amplificador puxa tanto. Fazer esse cálculo, essa base de cálculo, somar tudo, dividir pela sua energia, geralmente 220 aqui, Pernambuco, Brasil. Brasil não, São Paulo é 110 a maioria. Mas quem é 220, divide 220, quem é 110, divide por 110, você vai ter a corrente. Tendo a corrente, você vai calcular a bitola do fio. Aí é por isso que você tem que voltar lá para aquela tabelinha. Essa tabelinha é muito importante. E ver aqui, ó, o fio de 2,5, que é o mais comum, 2,5 milímetros, ele aguenta 21 amperes. Geralmente, esse fio de 2,5 vai suportar seu equipamento de som, pois como eu disse, dificilmente seu equipamento de som vai puxar mais de 10 amperes. Dificilmente. Beleza? Só se for um equipamento muito grande de som, se tiver muita coisa ligada. Aí pode até puxar, mas eu acho difícil.
beleza? Então, como eu estou falando aqui para igrejas pequenas, leve em consideração isso. Igreja pequena com 2 caixinhas de PA, com talvez um sub, processador. Vou considerar a nossa igreja aqui. Temos uma mesa digital, temos o processador, temos esses 2 caixas, temos o sub, temos 3 microfones, temos o teclado que liga na energia, temos a bateria que é eletrônica, liga na energia, temos minha pedaleira, temos a pedaleira do baixo, temos 3 microfones, não sei se eu já falei, 3 microfones sem fio, também usa na energia. Temos mais o que, meu Deus? Acredito que isso. E tudo ligado e não chega a 10 ampere, beleza? Então, considerando todo esse equipamento de som, não chega a 10 ampere. Aí você vai e puxa o fiozinho de 2,5. Claro que você leva em consideração o seguinte: as tomadas aqui, elas suportam 10 amperes geralmente. Tem a tomada de 20 amperes, mas suporta 10 amperes. Você não vai ligar tudo numa tomada só, encher de T e colocar lá. Também você não vai comprar essas réguas que vendem por aí como filtro de linha, que não deveria nem existir, mas que vendem por aí como filtro de linha, e vai ligar tudo ali. Porque o fiozinho que vem ali não é um fio compatível com a quantidade de tomadas que vem. Tem réguas aí com 20 tomadas, com 10 tomadas, e o fio de 1,5 milímetro. Então o fio não é compatível com a quantidade de tomadas. Eu duvido uma que você encontre que seja compatível. Eu duvido, a não ser que você faça. Então você deve levar isso em consideração. Uma tomada só, eu não vou conseguir alimentar todos os meus equipamentos. Então eu vou ter que colocar várias tomadas. Então você pode jampear do circuito aqui, outra tomada, outra tomada. Beleza? Pode fazer isso. Pode. Mas leve em consideração a bitola do fio. Cheguei em determinado potência e já vai superar o que o meu fio aguenta. Então você vai ter que puxar outro circuito e jogar para os equipamentos. Se você tiver um pouquinho de condições a mais, o que é que você faz? Você separa os caixas, a mesa de som, processador. Aí você já gerar um custo maior. Eu estou lembrando a você que eu estou falando isso para um custo pequeno e melhorar o máximo possível o seu som. Beleza? Então, feito isso, feita essa etapa, coloquei o circuito com a potência compatível com os meus equipamentos. O que é que eu vou fazer agora? Depois disso eu vou passar o circuito. Depois de passar o circuito bem dimensionado, é hora de montar a tomada. E aí vem outra dica muito importante. Você deve prestar bastante atenção. Você passou o circuito, passou pelo quadro, pelo medidor, levou para o seu quadro, a bitola do fio correta, distribuiu os circuitos, separou o circuito do som, tá separadinho, fez um aterramento exclusivo para o circuito do som. O circuito do som tá com a bitola do fio específica para ele, que suporta a carga dele, beleza, considerando os 5% de tolerância. Agora eu vou montar a minha tomada. É um momento também muito importante para você prestar bastante atenção. Vamos lá. Por que eu tenho que prestar atenção na montagem das tomadas? A maioria das tomadas, na verdade, o padrão agora é esse, né? Que você vai ter aqui neutro, fase e terra. Você vai ter os 3 buraquinhos da tomada. Alguns equipamentos, como alguns microfones que vem com a fonte lá, ela já vem isolada por dentro, então ela só tem 2 pinos. Mas a maioria dos seus equipamentos aqui, a mesa de som, o processador, vai ter 3 pinos, porque ele vai precisar do aterramento, justamente para eliminar esse ruído, ou tirar um pouco desse ruído, dessa distorção que vai ter no som por conta da energia, por conta da corrente da energia, certo? Que gera indução e gera esse ruído no equipamento. Então, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que se atentar a isso. Com terra virado para baixo, ou seja, com o aterramento aqui, o aterramento sempre é o do meio, com o terra virado para baixo, o meu fase vai ficar à esquerda, beleza? O fase vai ficar à esquerda, o aterramento no meio e o neutro à direita, com o meu terra virado para baixo. Então essa é a posição correta de você colocar o fio na tomada, beleza? Então você deve ficar bastante atento a isso. Porque se eu inverter, Beto, o equipamento não vai funcionar. Vai funcionar. Isso é mais do passado. Antigamente os equipamentos, para economizar, o pessoal não colocava os 4 diodos, fazia a ponta retificadora, o pessoal só colocava os 2 diodos e ali eu tinha que colocar o fase no lado certo, porque se eu virasse o equipamento não funcionava, corria risco até de queimar. Hoje em dia já não acontece mais isso. Porém o circuito foi feito para trabalhar
todo circuito eletroeletrônico ele só funciona quando ele está fechado, ou seja, a corrente tem que ir pelo fase e voltar pelo neutro, certo? E ele foi feito para trabalhar com fase em uma posição. Se você inverter o fase, não tem problema, seu equipamento vai funcionar, mas há chance de gerar ruído, porque a fase vai estar entrando por onde ela deveria estar saindo. Basicamente isso, de uma forma bem leiga de explicar, beleza? Então, o ideal é que você coloque dessa forma, o fase com o terra para baixo, o fase primeiro, aterramento no meio e o neutro do lado direito. Caso eu vire a tomada, vai virar todo mundo junto. Caso o terra venha aqui para cima, ó, vamos considerar o terra. Deixa eu fazer aqui para a gente entender melhor. Aqui tem outra imagem. Caso o terra esteja para cima, tá aqui, ó. Então, se o terra está para cima, o que acontece? O neutro vem primeiro e o fase vem depois. Então, eu tenho que levar sempre isso em consideração. Vai ajudar bastante, vai me ajudar bastante o meu som a trabalhar melhor. Se todos os equipamentos estiverem ligados dessa forma aqui, vai ser muito melhor. Caso você coloque várias tomadas e uma esteja invertida, vai dar problema. Vai dar problema de quê? De ruído. Não vai queimar seu equipamento. Não é isso que eu estou dizendo, mas vai dar problema de ruído, porque vai ter uma fase invertida. Então, isso vai te ajudar bastante. Preste bastante atenção nisso, que vale bastante a pena. Só essa dica aí já ajuda você. Caso você já tenha sua parte elétrica feita, e você se atentar a isso, tá gerando ruído aqui, Beto, eu tenho minha parte elétrica feita já e ainda tá tendo ruído. Se atenta a isso. Vê lá se todos os fases estão do mesmo lado. Considerando que o aterramento está em cima, o fase vai ficar do lado direito. Considerando o aterramento para baixo, o fase vai ficar do lado esquerdo. Então vê lá se está tudo certinho, se está dessa forma. Se tiver todas as fases de um lado, se tiver invertido, você bota tudo de um lado só. Já vai te ajudar bastante. Lembrando que o aterramento ele não é um prego batido no chão. Ele não é um prego batido na parede com um fio. Não, isso não é um aterramento. Você deve comprar uma haste de aterramento. Não é uma barra de ferro. É uma haste de aterramento. Não é tão caro assim. R$34, R$30, dependendo da sua região. Uma barra de 2 metros, mais ou menos. De uma grossura relativamente boa. Qualquer grossura vai servir, na verdade, mas vai depender muito da sua área, como eu já falei. Mas que você comprar de 2 metros já vai dar certo aí. Tenho certeza. R$35. Estourando R$50 você vai gastar um pedaço de fio. Você pode bater essa haste em qualquer lugar. Se você achar que vai gastar muito fio, bater ela longe do quadro, bate ela próximo do quadro ali. Dá pra você botar ela bem pequenininha, escondidinha lá no chão, tranquilo, dá pra você fazer e ficar perfeito, beleza? Depende muito de você aí, mas isso é um aterramento, no mínimo isso. Então, com um custo pequeno, você consegue melhorar o seu som, eliminar bastante ruídos. Sua parte elétrica vai ficar funcionando 100%. O risco de dar problema nos equipamentos vai ser muito menor, praticamente zero, caso você faça desse jeito, beleza? Contrata uma pessoa, caso você não seja eletricista, não estou dizendo para você meter a mão no fio lá. Caso você vá fazer isso, desliga os disjuntores, não mete a mão no fio sem saber, para você não chegar a ter um problema, levar um choque, alguma coisa desse tipo, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha ajudado alguém. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários, assiste o vídeo até o final, se possível, compartilha, curte, e o principal que eu estou precisando de vocês agora é que vocês se inscrevam no canal, beleza? Para que eu consiga monetizar, consiga trazer mais soluções como essa, para que a gente tenha para que a gente possa levar a palavra de Deus da melhor forma possível, amém? Então fica na paz, tamo junto, shalom.